Pitágoras, o gênio da Grécia Antiga, o homem que deu nome ao teorema que você aprendeu na escola, fez uma descoberta que assombrou o mundo há mais de 2500 anos. Segundo a tradição, ele passava diante de uma oficina de ferreiro quando percebeu que os martelos, ao baterem, produziam sons diferentes. Alguns soavam em harmonia. Outros, em desarmonia. E Pitágoras teve uma intuição que mudaria a história do pensamento humano. A música não é apenas um sentimento. Ela é matemática. É número. É proporção. Ele descobriu que as notas que soam bem juntas seguem relações matemáticas exatas. E a partir dessa descoberta, ele afirmou algo ainda mais ousado, que os planetas, ao se moverem pelo céu, produziriam uma música invisível. Ele chamou isso de harmonia das esferas. Para Pitágoras, o universo inteiro era uma grande sinfonia, governada por proporções perfeitas, tocada por uma mão que não se via. Mas o que quase ninguém percebeu é que a Bíblia já ensinava algo extraordinariamente parecido. Séculos antes de Pitágoras nascer, um jovem pastor chamado Davi pegava sua harpa e, com ela, acalmava a alma atormentada de um rei. A música tinha poder. Poder sobre o corpo. Poder sobre a mente. Poder sobre o espírito. Pitágoras provavelmente nunca leu as Escrituras de Israel. Mas o paralelo é impressionante demais para ser ignorado. Neste vídeo, vamos explorar as conexões surpreendentes entre a descoberta de Pitágoras sobre o poder da música e aquilo que a Bíblia sempre chamou de louvor. Fique até o final, porque a última reflexão vai mudar completamente a forma como você entende cada vez que abre a boca para cantar a Deus. Ensinamento número 1. A música das esferas, quando Pitágoras ouviu o universo cantar. Pitágoras foi o primeiro pensador a afirmar que o cosmos é regido por números. Para ele, tudo o que existe tem uma proporção, uma medida, uma harmonia oculta. E ele acreditava que os corpos celestes, ao girarem, emitiam sons de acordo com as suas distâncias e velocidades, formando uma música tão perfeita e tão constante que os ouvidos humanos já não conseguiam mais percebê-la. Ele chamou isso de harmonia das esferas. Para Pitágoras, o silêncio do céu não era silêncio. Era uma canção que nunca cessava. Ele dizia que nascemos imersos nessa música cósmica, e que, por convivermos com ela desde o primeiro instante de vida, deixamos de percebê-la, do mesmo modo que o ferreiro já não escuta o próprio martelo depois de anos batendo ferro. A canção continua tocando. Somos nós que nos acostumamos ao som. Muitos, ao longo da história, acharam isso apenas poesia. Mas abra a Bíblia no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, e leia o que Deus diz sobre o momento da criação do mundo. Ele descreve o instante em que lançou os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. As estrelas cantavam. O céu se enchia de louvor no exato momento em que o universo nascia. Repare que a linguagem é quase musical, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Não é uma imagem fria de engrenagem girando no vazio. É uma imagem de celebração, de coro, de festa cósmica. Pitágoras intuiu que o cosmos era feito de música. A Bíblia, séculos antes, já registrava que a criação começou com um coro celestial. Não sabemos se Pitágoras chegou perto de imaginar isso. Mas o paralelo é fascinante. O sábio grego olhou para o céu e ouviu, com a razão, uma sinfonia matemática. As Escrituras olham para o mesmo céu e enxergam, pela fé, um louvor a Deus. São dois caminhos, o da razão e o da revelação, que apontam para a mesma verdade profunda. O universo não é frio nem mudo. Há uma ordem, uma beleza e uma harmonia gravadas na estrutura de tudo que existe. E, para quem crê, essa harmonia não surgiu do acaso. Ela é o eco da voz daquele que, no princípio, sustentou os astros e os pôs a cantar. Ensinamento número 2. A harpa de Davi, a frequência que acalmou a alma de um rei.
Pitágoras ensinava que a música tinha o poder de curar. Ele acreditava que certas melodias podiam restaurar o equilíbrio da alma, acalmar as paixões, afastar a tristeza e devolver a paz a quem estava perturbado. Ele chamava isso de a purificação pela música. Diz a tradição que Pitágoras usava canções específicas para tratar pessoas dominadas pela ira ou pela angústia, como se cada emoção respondesse a uma frequência diferente. Isso soava revolucionário para a Grécia Antiga. Mas a Bíblia já havia registrado exatamente esse fenômeno, séculos antes de Pitágoras existir. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, está escrito: E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia refrigerado e melhorava, e o espírito maligno se apartava dele. Pare e reflita sobre o peso dessas palavras. O rei Saul estava atormentado. Sua mente estava em trevas. Nenhum médico, nenhum conselho, nenhuma força humana o aliviava. Mas quando o jovem Davi pegava a harpa e começava a tocar, algo mudava. A escuridão recuava. A paz voltava. O tormento se afastava. A música tocada por Davi não era apenas som bonito. Era uma vibração que alcançava o interior de um homem e tocava aquilo que remédio nenhum conseguia tocar. A neurociência moderna já demonstrou que a música altera o cérebro de forma real. Ouvir certas melodias reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e estimula a liberação de dopamina, ligada ao prazer e ao bem-estar. Estudos com pessoas em profunda ansiedade mostram que sons calmos diminuem os batimentos cardíacos, relaxam a respiração e reduzem a atividade das regiões do cérebro ligadas ao medo. A música muda a química do corpo. Ela acalma o sistema nervoso. Pitágoras chamaria de purificação da alma. A Bíblia chama de refrigério. Não sabemos se são exatamente a mesma coisa. Mas o paralelo é poderoso demais para ignorar. E para quem tem fé, a harpa de Davi revela algo ainda maior, que quando a música se une à presença de Deus, ela não apenas relaxa o corpo. Ela liberta a alma. Ensinamento número 3. Número e proporção, o código matemático escondido no louvor. A grande descoberta de Pitágoras foi que a harmonia musical obedece a proporções exatas. Ele percebeu que, ao dividir uma corda pela metade, obtinha a mesma nota, uma oitava acima. Ao dividi-la em outras proporções simples, surgiam os acordes que soam bem ao ouvido. Aquilo que sentimos como beleza, como harmonia, está, no fundo, escrito em números. A oitava é a proporção de 2:1. A quinta, tão presente em quase toda a música que já ouvimos, é a proporção de 3:2. São relações simples, exatas, que o ouvido reconhece como agradáveis sem que a mente precise calcular nada. É como se a beleza estivesse gravada na própria estrutura do som. Para Pitágoras, isso era prova de que o universo tinha uma ordem racional, uma inteligência por trás de tudo. Ele dizia que o número governa as formas e as ideias. Agora observe algo notável na Bíblia. A adoração no Templo de Israel não era improvisada nem desorganizada. Ela era estruturada com precisão quase matemática. No livro de 1 Crônicas, capítulo 25, o rei Davi organizou os músicos do templo em grupos ordenados, com números exatos de cantores e instrumentistas, divididos em turnos, cada um com a sua função. Havia harpas, saltérios, símbolos e trombetas, tudo disposto em uma ordem cuidadosa. O louvor a Deus tinha estrutura. Tinha medida. Tinha proporção. Não era caos. Era harmonia organizada, oferecida ao Criador. E há um detalhe belíssimo nesse capítulo. A Bíblia diz que aqueles músicos eram separados para profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos. Ou seja, para aquele povo, tocar não era apenas produzir som agradável. Era um ministério espiritual. Era servir a Deus através da arte. A música e a proporção estavam a serviço de algo maior que elas mesmas.
Pitágoras enxergou nos números a assinatura de uma inteligência no cosmos. A Bíblia mostra que essa mesma busca por ordem e beleza está no coração da verdadeira adoração. É impossível saber se Pitágoras teria reconhecido esse paralelo. Mas o princípio é o mesmo: a harmonia não é acidente. Ela reflete um propósito. E para quem crê, cada acorde bem construído, cada melodia que toca a alma, é como um pequeno espelho da ordem perfeita com que Deus teceu toda a criação. O número que Pitágoras adorava e o louvor que Davi organizava apontam, cada um à sua maneira, para a mesma mão invisível. Ensinamento número 4. O louvor de Josafá, quando a vibração da fé venceu um exército. Pitágoras acreditava que a música tinha poder não apenas sobre a alma individual, mas sobre o mundo ao redor. Para ele, a mesma harmonia que governava as estrelas podia ordenar a cidade, a política e o próprio destino dos homens. A música, dizia ele, molda o caráter e transforma quem a ouve. Mas a Bíblia leva essa ideia a um nível que a filosofia grega jamais imaginou. Ela mostra o louvor não só transformando pessoas, mas vencendo batalhas. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá se viu diante de um exército inimigo imenso, grande demais para enfrentar. O medo tomou conta de Judá. Humanamente, não havia esperança. Mas Deus enviou uma palavra ao rei: não temam, nem se espantem por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. E então Josafá tomou uma decisão que desafia toda a lógica militar. Está escrito, em 2 Crônicas capítulo 20, versículos 21 e 22, que ele consultou o povo e ordenou que os cantores fossem à frente do exército, louvando a Deus e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E, ao começarem a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos, e eles foram desbaratados. Preste atenção na ordem dos acontecimentos. Foi ao começarem a cantar que a vitória se manifestou. O louvor veio primeiro. A libertação veio depois. Não foram os soldados na linha de frente. Foram os cantores. A vibração da fé, transformada em música e voz, abriu o caminho onde a força humana não conseguia. Pense no que isso significa. Josafá não colocou os cantores na frente porque a batalha já estava ganha. Ele os colocou na frente enquanto o perigo ainda era real, enquanto o exército inimigo ainda avançava. O louvor foi um ato de fé antes de ser um motivo de comemoração. Foi cantar no escuro, confiando que a luz viria. E foi exatamente ali, no meio da incerteza, que o milagre se abriu. Pitágoras diria que a música tem poder de ordenar o mundo. A Bíblia diz algo mais profundo, que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando você louva em meio à batalha, você não está apenas cantando para se distrair do medo. Você está emitindo uma frequência de fé que convida a presença de Deus para o campo de guerra da sua vida. E onde Deus entra, nenhuma escuridão permanece de pé. Ensinamento número 5. O Salmo 150, a sinfonia completa da criação diante do Criador. Pitágoras imaginava um universo em que tudo, do menor átomo aos maiores astros, participava de uma única e grande harmonia. Para ele, existir era, de certo modo, fazer parte dessa música cósmica. A Bíblia termina o seu livro de louvores, o livro dos Salmos, com uma visão que ecoa exatamente essa grandeza. O Salmo 150, o último de todos, é um convite universal ao louvor. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. E então lista instrumento após instrumento, como se convocasse uma orquestra do céu e da terra inteira. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com tamborim e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. E o salmo se encerra com uma frase que abraça toda a existência: tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Tudo que respira. Tudo que existe.
toda a criação convocada a uma única sinfonia. Não é impressionante? Pitágoras enxergou o cosmos como uma harmonia de esferas em movimento. O Salmo 150 enxerga o cosmos como um coro de tudo que vive, elevando um só louvor ao Criador. O sábio grego ouvia a música do universo com a mente. O salmista respondia a essa música com o coração, dirigindo-a a Deus. A ciência moderna descobriu que praticamente tudo no universo vibra e emite frequências, desde as ondas das estrelas até as partículas mais ínfimas. Os astrônomos já captaram os sons das ondas de rádio emitidas por estrelas e planetas, e traduziram em áudio as vibrações que atravessam o espaço. O que era apenas uma intuição de Pitágoras, de que os astros produziam sons, ganhou, à sua maneira, uma estranha ressonância na ciência atual. O cosmos, de fato, está cheio de vibração e som. Para quem crê, isso não é apenas física. É a confirmação de uma intuição antiga e sagrada, que a criação inteira foi feita para louvar. E quando você levanta a sua voz para adorar, você não canta sozinho. Você se junta a uma sinfonia que começou antes de você nascer e que não vai terminar quando o mundo acabar. Cada voz que se levanta em adoração acrescenta uma nota a esse cântico imenso que atravessa os séculos. A sua não é pequena demais. Nenhuma é. Ensinamento número 6. A música que cura, o que Pitágoras intuiu e a ciência confirmou. Pitágoras foi, em muitos sentidos, o primeiro a propor algo parecido com o que hoje chamamos de musicoterapia. Ele acreditava que sons e melodias específicas podiam restaurar a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Durante séculos, isso pareceu apenas uma crença antiga. Mas a ciência do nosso tempo tem confirmado, de forma surpreendente, que a música realmente cura. Estudos demonstram que ouvir música reduz a pressão arterial, diminui a ansiedade e a percepção da dor, e ajuda pacientes a se recuperarem mais rápido após cirurgias. Em pessoas com doenças neurológicas, melodias conhecidas conseguem despertar memórias que pareciam perdidas para sempre. Há relatos comoventes de pacientes que já não reconheciam os próprios familiares, mas que, ao ouvirem uma canção antiga, voltavam a cantar cada palavra, com os olhos marejados. A música alcança lugares do cérebro que as palavras já não conseguem tocar. Ela é, talvez, uma das últimas coisas que se apagam dentro de nós. Pitágoras teve essa intuição há 2500 anos. A Bíblia teve essa mesma verdade em suas páginas ainda antes. Lembre-se da harpa de Davi acalmando o rei Saul. Lembre-se dos cantores de Josafá abrindo caminho na batalha. A música que cura, para as Escrituras, não é um truque psicológico. É um instrumento nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 19, orienta os cristãos a falarem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Ele entendia que o canto não é apenas entretenimento. É alimento para a alma. É remédio para o espírito. Quando você está ansioso, cante. Quando está com medo, louve. Quando a escuridão parece pesada demais, levante a sua voz. Não porque a música seja mágica, mas porque, para quem crê, ela abre uma porta por onde a paz de Deus entra e reorganiza tudo por dentro. Pitágoras buscou nas melodias a cura do corpo e da mente. A Bíblia revela que, no louvor, Deus toca também aquilo que nenhuma frequência humana consegue alcançar: o coração ferido, a alma cansada, o espírito quebrantado. Há algo que a música alcança e que a razão sozinha não toca. É como se, dentro de nós, existisse uma porta que só se abre pelo som. Pitágoras suspeitou dessa porta. A Bíblia mostra quem pode atravessá-la. E ali, onde a ciência para, a fé continua. Ensinamento número 7. A harmonia final, o louvor como o idioma eterno da alma. No fim de tudo, Pitágoras acreditava que a alma humana era, ela mesma, uma espécie de harmonia.
uma afinação delicada entre corpo e espírito. E que a maior tarefa da vida era manter essa afinação, viver em consonância com a ordem do universo. Uma alma desafinada, para ele, era uma alma em sofrimento. Uma alma afinada era uma alma em paz. É uma imagem belíssima. E a Bíblia, à sua maneira, dialoga com ela. Porque as Escrituras ensinam que fomos criados para viver em harmonia com Deus. O pecado, em certo sentido, foi a grande desafinação da humanidade, o momento em que o ser humano saiu de sintonia com o seu Criador. E toda a história da salvação é, no fundo, a história de Deus reafinando o coração humano para que ele volte a ressoar com o céu. Por isso o louvor é tão central na fé. Louvar é reencontrar a nota certa. É alinhar de novo a alma com a frequência de Deus. Talvez seja por isso que, muitas vezes, quando estamos abatidos e começamos a louvar quase sem vontade, algo se move por dentro no meio da canção. Não porque o problema tenha desaparecido, mas porque a nossa alma, por um instante, voltou a se afinar com o céu. O louvor não muda primeiro as circunstâncias. Ele muda primeiro quem louva. O livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, descreve uma cena que arrebata a imaginação. João vê toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles, elevando um só cântico, dizendo, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. É a harmonia das esferas de Pitágoras levada à sua plenitude eterna. Não mais planetas silenciosos girando no vazio, mas toda a criação, unida e consciente, cantando diante daquele que fez todas as coisas. Pitágoras ouviu, com a razão, o eco distante de uma sinfonia cósmica. A Bíblia revela quem é o maestro dessa sinfonia, e para onde toda a música do universo está caminhando. Ela caminha para o dia em que tudo que tem fôlego, no céu e na terra, se juntará em um único e imenso louvor. E se você louva hoje, mesmo com a voz trêmula, mesmo em meio às lágrimas, saiba que já está ensaiando, aqui e agora, a canção que a sua alma cantará por toda a eternidade. Pitágoras foi um gênio. Um dos maiores pensadores que já existiu. Um homem que enxergou, na estrutura secreta dos números, uma harmonia que sustenta o universo inteiro. Ele provavelmente nunca leu as Escrituras de Israel ao fazer suas descobertas. Mas os paralelos com a Bíblia são impressionantes demais para ignorar. Pitágoras ouviu a música das esferas. A Bíblia diz que as estrelas cantavam quando o mundo nasceu. Pitágoras usava melodias para curar a alma. Davi acalmou o rei Saul com a sua harpa. Pitágoras viu na proporção a assinatura de uma inteligência. Davi organizou o louvor do templo com ordem e medida. Pitágoras cria que a música molda o mundo. Josafá venceu um exército quando os cantores foram à frente da batalha. E onde o sábio grego imaginou um cosmos afinado, o Salmo 150 convoca tudo que respira louvar ao Senhor. Pitágoras dedicou a vida a decifrar a harmonia do universo pelos caminhos da razão. Mas, para quem tem fé, essa harmonia tem um nome, tem uma origem e tem um destino. Ela começa em Deus, ecoa no louvor do seu povo, e termina no coro eterno de toda a criação diante do trono. A ciência hoje confirma que a música cura, que o som transforma, que o universo inteiro vibra e ressoa. E talvez isso não seja coincidência. Talvez seja apenas o eco de uma verdade que a Bíblia sempre proclamou, que fomos criados para louvar, e que na adoração encontramos a nossa afinação mais profunda. Então, da próxima vez que você abrir a boca para cantar a Deus, lembre-se de que aquilo não é um gesto pequeno. É a sua alma voltando à sintonia com o céu. Não é preciso ter a voz mais bonita, nem saber tocar instrumento algum. O que Deus ouve não é a perfeição técnica do som, mas a sinceridade do coração que se abre diante dele. Um louvor simples, cantado com fé, pode fazer no seu interior o que Davi fez na alma de Saul, afastar as trevas e trazer de volta a paz.
Se esse vídeo te fez refletir, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir uma canção de esperança hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.